A urgência do tema, isso me obriga a levantá-lo hoje, imediatamente. Senador Lazier, presidindo essa sessão, eu estou aqui para iniciar uma série, senador Paulo, de denúncias sobre a intervenção direta do governo federal na gestão da Petrobras, e mais do que na gestão, na venda de ativos da Petrobras. O primeiro caso, exemplificando apenas, seria a venda de mais de 90% de participação em empresas especificamente constituídas por força da Lei 9478, a qual eu tenho orgulho de ter coautorado como consultor técnico em 97, que determinou que a Petrobras criasse subsidiárias específicas para gerir e operar malhas de dutos, gasodutos e oleodutos, principalmente nesse caso aqui, duas subsidiárias que acabaram sendo constituídas a partir desta primeira, que era a Transpetro, a NTS, que é a malha de dutos Sudeste-Sul, e a TAG, que é a malha de dutos do Nordeste. Isso, presidente Lazier, são monopólios naturais. Atenção, não é um monopólio porque se quer, é um monopólio porque, pela sua natureza, um sistema de dutos em rede nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na França, na Indochina, aonde for, é um monopólio natural, não é instituído por ninguém. Fisicamente, economicamente, é mais salutar para a sociedade que aquela atividade seja desenvolvida por um agente do que por 2 ou 3. É como, imaginando um exemplo fácil, é como você ter que fazer 3 metrôs em Porto Alegre, senador Lazier, só para o consumidor poder escolher se vai de metrô verde ou laranja, todos os dias para o trabalho. Não faz o menor sentido. O monopólio natural é aquele, portanto, em que a sociedade delega a um agente econômico apenas o direito de fazer uma linha de metrô, porque só faz sentido furar a cidade uma vez, a não ser que você precise fazer uma extensão depois ou outra, um aprimoramento, uma ampliação da rede, mas aí é outra conversa. Para o mesmo público, para o mesmo mercado, esta seria a prática de um monopólio natural. Pois bem, esses monopólios naturais da NTS e a TAG estão sendo vendidos, e aí eu não entro no mérito da empresa que compra, nem nada disso, porque nós não estamos aqui julgando isso. Inclusive a empresa que comprou a TAG é uma empresa salutar, uma empresa internacional de grande valor. Mas o que eu contesto é por que o percentual de mais de 90%, não lembro exatamente quanto, porque, como eu disse, estou rascunhando aqui por emergência, mas trarei na semana que vem os detalhes. Por que esse percentual? Por que a Petrobras ficou com um pedacinho pequeniníssimo de participação ainda assim? Qual é a razão disso? E por que vender uma empresa ou uma malha dutoviária onde ela é a maior parte do usuário? Ou seja, está se vendendo uma coisa que eu sou o maior usuário dela. Então eu deixo de ganhar, cobrando de outros para entrar nessa malha, para pagar um aluguel para uma empresa que comprou isso. Mais do que isso, se a intenção era, como disse o ministro Paulo Guedes, que parece que ser uma das eminências pardas do assunto Minas e Energia ultimamente, se a intenção dele era diminuir tarifas desses gasodutos, não me parece ser conveniente, porque se uma empresa paga 8, 9 bilhões para comprar essa rede, que já estava amortizada, que já estava paga pelo investidor anterior, naturalmente, os primeiros anos ela vai recolocar esse preço, para poder recuperar o investimento que fez ao comprar. Também não vimos nenhum tipo de compromisso de investimento adicional, quer dizer, essas malhas não premiam, não clamavam por nenhum investimento urgente, imediato de expansão e aprimoramento. E eu também não vi, confesso que ainda vou pesquisar para tentar saber, se houve algum compromisso, além do pagamento pela empresa, da compra do ativo propriamente dito, um compromisso de investimento na expansão desta malha, já que uma das alegações era de que os operadores de gás queriam entrar nesta rede e a Petrobras não deixava porque alegava que estava cheia, estava sendo completamente utilizada. Ora, esta também é uma matéria regulatória. Se nós não somos capazes de regular um monopólio natural que tem 2 instâncias de controle, ou seja, as ações da Petrobras e ainda por cima a Agência Nacional de Petróleo, como é que vamos regular uma outra empresa externa que nós não temos dominância do ponto de vista do controle acionário e que apenas estará a instância regulatória da Agência Nacional de Petróleo, que desde 97 já se comprovou que não tem poder para resolver isso. Tanto que em 2009 tivemos que fazer uma lei do gás absurda, que na época eu disse que não era necessária, que aquilo era um atestado de incompetência da Agência Nacional de Petróleo,
Uma agência nacional do petróleo que não consegue regular o mínimo que uma agência tem que fazer, que é um monopólio natural, não pode mais funcionar. Tem que ser chamada às falas e dizer, vem cá, vocês estão fazendo o que aí? Como é que você não controla um monopólio natural, além do mais sendo uma empresa estatal? Então, vender esta malha é a solução para isso? Certamente não é. Certamente desfazer esses ativos não é a forma. Agora, é uma forma de entrar dinheiro estrangeiro no Brasil? Isso é o objetivo? A venda dos ativos da Petrobras é, portanto, uma medida meramente de política econômica ocasional, circunstancial? É porque nós precisamos colocar alguns bilhões para dentro de dólares e aí por isso vamos nos desfazer desses ativos agora para depois nos arrependermos ali daqui a 2 anos ou 3 anos, porque a Petrobras vai pagar a mesma quantidade que está recebendo agora de aluguel dessas redes. Aluguel, pedágio, né, para simplificar o discurso, tarifa de transporte. Outra coisa é por que a redução da operação, do grau de utilização, para ser bem leigo na terminologia, da capacidade de refino brasileira. Ou seja, por que é que alguém está dando ordem para a refinaria da Petrobras ficar a meia carga? Nós somos um país autossuficiente em petróleo, portanto, temos o petróleo que necessitamos para, uma vez refinado, abastecer todas as necessidades do país. Por que nossas refinarias estão funcionando a 60%, 70% da capacidade de uns tempos para cá? Isso se coaduna com uma política de reajuste de preço que está atingindo, essa sim, e eu digo a vocês, meus amigos, que esta é boa parte da razão pela qual o país não estava retomando o crescimento. É porque nós temos uma política de preço de combustível que detém o frete, que por sua vez detém o exportador, o agro, todo esse pessoal. Não está, parece que está hipnotizado por um dogma super neoliberal aí qualquer, que nem nos Estados Unidos existe, em que um país autossuficiente em petróleo desacelera suas refinarias para deixar importarem produto, sabe-se lá com que interesse, e ao fazer isso, porque para o importador ter atratividade de entrar no Brasil, ele precisa liberar o preço do combustível, de diesel, gasolina, na bomba, em tempo real e em dólar. Hoje nós vivemos num país autossuficiente, senador Paim, um país autossuficiente em petróleo, que pratica para os seus cidadãos e para os seus setores econômicos, que é mais grave, um preço em dólar e agora em tempo real. Ontem foi anunciado de novo que não vai haver nem sequer aquele período de 15 dias para o cara ter previsibilidade. Não sabemos quais são os parâmetros que ela usa para fazer os reajustes. Simplesmente, se chega a qualquer momento, a Petrobras vai lá e anuncia que subiu ou que desceu o preço do diesel ou da gasolina. E alega que é paridade internacional. Não é, é paridade de importação. Ou seja, é o preço lá de Londres ou do mercado de Houston colocado no Brasil, mais o frete, mais as taxas, mais todas as despesas que tem para se colocar num porto brasileiro. Esse é o preço que favorece a entrada de produto importado. E aí ontem veio uma coisa que aí eu me permito ler aqui, que aí é só para terminar, que foi, ontem não, foi durante a semana, uma decisão do CAD, um acordo do CAD com a Petrobras, que esse aí é a tampa de crush, como diz lá no Rio Grande do Norte. Fecha de jeito a tese que nós temos de que está havendo uma manipulação, está havendo alguma coisa muito estranha que nós vamos ter que esclarecer, senador Paulo Rocha, ao longo das próximas semanas nas comissões e com o beneplácito, inclusive, dos senhores senadores que apoiam o governo. Porque não é possível que senadores que têm refinarias nos seus territórios, senadores que têm gasodutos, exploração e produção, consomem gás em termoelétricas, estejam de acordo que o insumo petróleo e gás esteja sendo tratado dessa forma num país autossuficiente. Vamos lá. Há 2 processos, senador Lazier, no CAD, envolvendo a questão de preço da Petrobras de derivados de petróleo. Um inquérito administrativo de refino, aberto em 7 de dezembro de 2018, que investiga possível abuso de posição dominante no mercado de refino do petróleo no Brasil. E um procedimento preparatório relacionado com a importação, aberto em 26 de fevereiro de 2018. As duas ações, senador Confúcio, que chegou agora também, têm como foco
supostos abusos da posição dominante da Petrobras no mercado e a política de preços de combustíveis praticada pela petroleira, que eu acabei de dizer que favorece justamente o importador. Acusam a Petrobras de abusar da posição dominante, no momento justamente onde ela está abrindo mão da posição dominante para a entrada de produto importado. A ação preparatória do mercado de importação foi motivada por representação de uma certa Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, ABICOM. Senadores e senadoras, essa associação foi fundada há menos de um ano. Há menos de um ano foi fundada, já dentro dessa política de favorecimento à importação de combustível. E também foi incluída como parte interessada no inquérito do Refino. Segundo a ABICOM, a Petrobras estaria abusando da sua posição dominante e praticando preços predatórios no mercado nacional de comercialização de gasolina e diesel, com o intuito de eliminar os importadores de combustível. Isso aí é absolutamente cômico. O que ela está fazendo é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. O procedimento preparatório foi apensado ao inquérito administrativo aberto em dezembro de 2018. Em abril de 2019, agora, a ABICOM pediu ao CAD que considerasse novos eventos para sua análise, quais sejam: 1. A decisão da Petrobras de garantir o preço de diesel por 15 dias, a empresa tentando garantir pelo menos um patamar de 15 dias, inclusive por interferência do próprio presidente Bolsonaro, que parece que teve um lampejo de visão e numa hora lá achou um exagero que estava acontecendo, né, e pediu que se mantivesse um patamar mínimo de previsibilidade. Em julho agora, essa última decisão, que acontece agora em junho, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e a Petrobras celebram um termo de compromisso de cessação, por meio do qual a estatal se compromete a vender 8 refinarias de petróleo, senador Lazier. 8 refinarias de petróleo vão ser vendidas, em função de um processo com o CAD, onde o CAD não acusou a Petrobras de nada, porque não terminou o processo. Abriu-se o processo no CAD, veja bem, vou repetir porque abriu-se um processo no CAD contra a Petrobras, uma tal associação de importação de combustível constituída há menos de um ano atrás, que está sendo beneficiada agora, porque todo mundo está importando combustível, porque eu expliquei a política de combustível. Esta associação vai ao CAD, acusa a Petrobras de dominância do mercado, e a Petrobras vai e assina um acordo com o CAD antes do processo terminar, ou seja, antes de haver a acusação formal, dizer, olha, a Petrobras está realmente, conforme esses números aqui, exercendo dominância econômica. Não houve laudo, não houve decisão final, como quer que se chama. Não houve nada. A Petrobras foi voluntariamente lá imolar 8 refinarias. Quer saber quais são? Abreu e Lima, em Pernambuco, a de Xisto, no Paraná, a refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná também, Landulfo Alves, na Bahia, Gabriel Passos, em Minas Gerais, Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, Isaac Sabá, lá no Amazonas, Remã, e a refinaria de lubrificantes derivados lá do Ceará, Lubinor. Essas 8 estão no pacote para ir embora, porque houve uma acusação, ou uma denúncia no CAD, no momento em que esse pessoal está justamente ganhando com isso, acusam a Petrobras de uma coisa e o processo não terminou. A Petrobras vai lá sozinha e faz o acordo. As 8 refinarias representam a produção de 1,1 milhão de barris por dia, capacidade que equivale a metade da capacidade de refino da Petrobras. O acordo determina que o desinvestimento das refinarias deve ser concluído em 31 de dezembro de 2021. Ainda tem um prazo final, o que coloca também a Petrobras premida por circunstâncias de vender rapidamente. Isso favorece o comprador. Na negociação, todo mundo sabe que tem um prazo, você vai trabalhando contra esse prazo. Na prática, a assinatura do TCC encerra a investigação, sem o final da investigação, que ainda se encontra em fase preliminar, conforme afirmou, sabe quem? O conselheiro do CAD que votou contra isso aí. Chama-se João Paulo Rezende. Outra que votou contra, conselheira Paula Azevedo. Aspas do João Paulo Rezende. A proposta encerra uma investigação por decisão do próprio governo federal. Olha a intervenção do governo federal na Petrobras. E da Petrobras, e não tem relação com o processo do CAD, que se encontra em fase bastante preliminar. Não é uma proposta de remédio em função de investigação em curso. É uma decisão unilateral da empresa. A empresa foi lá, unilateralmente se ofereceu de fazer esse acordo.
A conselheira Paula Azevedo também votou contra a homologação do acordo, visto que não houve conclusão da investigação, nem apontamento de conduta anticompetitiva. O CAD não conseguiu sequer terminar o lado e dizer essa é a conduta anticompetitiva, é essa. Corrija isso. Não acabou o processo. Vou falar sobre a Abicom, eu vou pular. Análise econômica. Desde a adoção dessa nova política, desde a época de Temer, a Petrobras vem sistematicamente praticando preços, como eu expliquei, acima da paridade internacional, especialmente do diesel. E os dados da ANP mostram também que o preço do diesel segue mais elevado do que aqueles preços praticados lá no Golfo do México, que seriam o preço da paridade internacional. Com altos preços praticados pela Petrobras, houve forte aumento das importações de preços de combustíveis, justamente por conta dos preços, conforme mostram os dados da ANP. No caso do diesel, o aumento foi de quase 70% entre 2015 e 2018, demonstrando que a política de preços altos, essa política de reajuste em tempo real, em dólar, de acordo com a oscilação internacional, é nociva à Petrobras, que perde market share, perde participação no mercado todos os dias desde que essa política foi colocada em prática. A empresa chegou a operar com quase 30% de capacidade ociosa, em média. Algumas refinarias, mais de 40%. Isso demonstra que não há monopólio no setor. Gente, o mercado é mercado de combustíveis. Quando se diz que a Petrobras tem mais de X mil % lá do refino nacional, 80 e tanto %, está se dizendo que ela tem 80% da produção nacional. Mas como o mercado está aberto para importação, e inclusive para a construção de refinarias novas, qualquer um pode pedir uma autorização e construir uma refinaria nova ou importar combustível. Então o mercado não é só o mercado do refino da Petrobras, é um mercado de combustíveis e ele é competitivo. Enfim, algumas medidas, só para resumir rapidamente e ao fim, nós já tomamos algumas providências, senador Paulo Paim. Requerimento de audiência pública na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, para discutir o efeito sobre os preços de combustível de privatização das refinarias e sobre a geração de caixa para a Petrobras, que deixará de ser uma empresa integrada. Nós queremos saber, ou do ministro Bento, ou da própria Petrobras, presidente da Petrobras, qual é a estratégia que está por trás disso. Qual o sentido que está sendo feito? Nem falei da BR, em vender a BR, em vender a TAG, vender as redes de duto, vender as refinarias. Qual o sentido disso? Como é que se convence o povo brasileiro, acionista da Petrobras, de que isso é um bom negócio para ele? Outra coisa, requerimento de audiência pública na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor para discutir a homologação pelo CAD da privatização de outras refinarias sem a conclusão da investigação e o apontamento de conduta anticompetitiva no âmbito do inquérito de fase preliminar. Por fim, já tomamos providência, senador Paulo Rocha, nossa bancada, 2 projetos de lei que obrigam a autorização legislativa prévia para alienação de ativos e para subsidiárias e uma proposta de política de preços de combustível, senador Lazier, que será, sim, competitiva para a indústria brasileira, que ajudará os exportadores e quem é industrial brasileiro e os afretadores, os caminhoneiros autônomos e a todos esses, voltando para o regime de patamares com paridade internacional, mas com ajustes cabíveis e o uso da empresa estatal, como deve ser numa empresa de um país autossuficiente em petróleo. É assim que me despeço aqui por hoje, senador apenas Paulo, alertando, permite uma parte? E claro, evidentemente, a parte do senador Paulo Paim, muito bem-vindo. Obrigado, senador senador. Jean Paulo, primeiro, eu não fiz o à parte que Vossa Excelência, didaticamente, está dando uma aula para milhões de brasileiros que estão assistindo nesse momento a nossa TV Senado e ouvindo a Rádio Senado. Eu vou dizer sem nenhuma dúvida, eu considero Vossa Excelência o senador mais preparado para esse tema. E Vossa Excelência entra na tribuna, inclusive aconselhando o governo, para que não cometa erros. E Vossa Excelência está alertando ali na frente, quando o gás aumentar, quando a gasolina aumentar, quando o óleo diesel aumentar, não digam que Vossa Excelência não avisou. E veja, Vossa Excelência cita aí as 9 refinarias. E cita, inclusive, Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul. Analista de venda. Que é uma das fontes mais positivas ali do Vale do Sino, e especialmente, eu digo Canoas, mas do Rio Grande do Sul. Calculem privatizar a refinaria Alberto Pasqualini. Eu acho que, independente quem seja o prefeito lá de Canoas, deve estar com as orelhas de pé. O que vai significar o prejuízo daquilo que a cidade arrecada se efetivamente for
privatizada. Eu estou muito preocupado, mas eu quero, senador Jean Paul, me permita que eu diga isso. O Rio Grande do Norte ganhou muito com a senadora Fátima de governadora. Mas o Brasil também ganhou muito porque ela soube, claro, na parceria com o Estado, escolher um suplente do quilate de Vossa Excelência. Vossa Excelência, não só na bancada. Vossa Excelência muitas vezes nos diz aqui, olha, Painha, eu vou ter que ir ao Supremo para conversar lá, a pedido de setores, sobre essa questão do petróleo e do combustível em si, da nossa Petrobras. Vossa Excelência lidera não só a nossa bancada. No meu entendimento, Vossa Excelência lidera nesse tema o Congresso Nacional. Eu estou muito feliz de ver que o nosso querido Rio Grande do Norte mandou Vossa Excelência para cá, para contribuir com o Brasil. Vossa Excelência dá aulas, repito, dá aulas sobre esse tema, conhece. Eu, quando falo de alguns temas, se de um jornal aqui dizia, o país não fala muito, mas eu pego bastante. Vossa Excelência pega o dobro do que eu e fala o necessário também. Obrigado. Vossa Excelência nunca vi aqui discursar. Vossa Excelência vai no conteúdo, vai no mérito. E não só fala, aponta caminhos, como agora aí fez um rol de propostas para resolver a nossa querida Petrobras e não permitir que o combustível, o óleo diesel e o gás disparem. Eu termino, sei que o seu tempo terminou, cumprimentando Vossa Excelência. Vossa Excelência, para mim, é uma revelação do Senado da República e não é questão partidária. Já falei com outros senadores que têm a mesma visão do trabalho de Vossa Excelência. Parabéns.